Amigas e amigos, TVE Entrevista e o canal Bob Fernandes, hoje conversando com Emerson Ferretti, presidente do Bahia, o Esporte Clube Bahia, bicampeão brasileiro. No Bahia, Emerson foi campeão estadual e bicampeão na Copa do Nordeste. E se você é torcedor do Vitória, sigamos em frente. Ele jogou no Vitória por 2 anos e foi campeão estadual. Emerson Ferretti iniciou sua carreira no Grêmio Porto-Alegrense, sendo convocado seguidamente para as seleções brasileiras de base. Antes do Bahia, entre outros clubes, ele jogou no Flamengo, Bragantino, Américas de Natal e do Rio Grande do Norte, Ituano. O maior título da carreira ele ganhou no Maracanã lotado, com mais de 100 mil pessoas. Campeão da Copa do Brasil jogando pelo Juventude de Caxias contra o Botafogo. Emerson, então, era goleiro do Juventude de Caxias e foi o melhor jogador em campo. Melhor em campo também em 1999, na Fonte Nova. Ali, numa disputa de pênaltis, o goleiro do Juventude eliminou o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Sua atuação levaria o tricolor a contratá-lo. Enquanto ia encerrando sua carreira, Emerson terminou a faculdade de administração e no Ipiranga da Bahia iniciaria sua carreira de dirigente esportivo. Ainda jovem, titular no Grêmio, quebrou a perna por 2 vezes. Deu a volta por cima. Mas o grande desafio na sua vida pessoal foi romper a solidão no ambiente extremamente machista e preconceituoso do futebol. E, de maneira pioneira, conversar abertamente sobre ser homossexual, ser gay. Vamos à conversa com Emerson Ferretti. Emerson, presidente do Esporte Clube Bahia, prazer em recebê-lo aqui para essa conversa na TVE da Bahia e no canal Bob Fernandes no YouTube. Oi, Bob. Prazer é todo meu participar. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre futebol, sobre Bahia, sobre carreira. Sempre um prazer. Sobre vida também, sobre tudo, né? Exatamente. Estou à disposição. Vamos começar pelo agora, né? Você está presidindo o Bahia. Antes disso, você, depois de ter parado de jogar, você foi dirigente do Ipiranga, se não me engano, por uns 5 anos, né? E eu te pergunto se, quando você terminou de jogar, você já pensava nisso, ou pensava em ser técnico, você se preparou? Como é que você foi? Você, inclusive, é o primeiro ex-jogador do Bahia que chega à direção como presidente. Até nisso você é pioneiro, né? Foi pensado, construção ou foi o destino? Exato. Eu sou muito orgulho, né, de ser o primeiro ex-atleta do clube a chegar a esse cargo, né, um cargo de uma importância e responsabilidade muito grande. Eu sempre gostei de gestão. Eu, com 17 anos, quando eu ainda era da divisão de base do Grêmio, eu já estava na faculdade de administração. Não consegui me formar naquela época, porque com 20 anos eu já era o goleiro titular do Grêmio. Mas eu sempre gostei de estudar também. E 2 anos antes de encerrar minha carreira, eu voltei para a faculdade de administração aqui na Bahia e, e aí, os últimos 2 anos, eu treinava, jogava, mas ia para a faculdade à noite estudar. E quando eu encerrei minha carreira em 2007, 2 anos depois, eu logo me formei em administração. Quando eu me formei, surgiu o Ipiranga, de uma forma assim que eu não procurei, né? Eu era comentarista da rádio e de TV, e eu conheci o presidente do Ipiranga na época, e acabei me envolvendo com o clube num primeiro momento informalmente para poder ajudar. O Ipiranga passava por uma situação muito delicada, em vias de fechar definitivamente as portas. E eu me aprofundei um pouco na história do clube, conheci a sede e vislumbrei um potencial muito grande e comecei a ajudar o Ipiranga para que o clube não fechasse as portas, e acabei sendo efetivado primeiramente como vice-presidente nos 2 primeiros anos. Depois me tornei presidente durante 6 anos. E então foram 8 anos de trabalho, né, de gestão na prática, né, colocando em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade. E eu acho que o objetivo maior, que era evitar o clube de fechar as portas, foi alcançado. O Ipiranga hoje está vivo, o Ipiranga está reformado, o Ipiranga tem atividades
né? Então, a gente conseguiu salvar essa instituição tão importante, centenária, da Bahia Esportiva, e isso me deu um aprendizado também muito grande, né? Na gestão de esporte. E, logicamente, que durante esse período, eu sonhava em evoluir nessa carreira de gestor esportivo e, logicamente, que dentro do Estado pensava em voltar ao Bahia, né? O clube que me conquistou, o clube que eu fui goleiro durante 6 anos, criei uma relação muito próxima com o clube, com a torcida, uma relação afetiva, inclusive. E a minha ideia era poder fazer um trabalho bacana no Ipiranga para poder estar em algum momento no Bahia novamente. O destino foi bom comigo porque houve a oportunidade de concorrer à presidência. Era uma possibilidade de ser presidente? Era, mas poderia ser em algum outro cargo também. Mas tudo conspirou para que eu concorresse nas últimas eleições. Então foram momentos aí, desde quando eu encerrei em 2007 a carreira de atleta, até agora 2023, que foi quando aconteceram as eleições, eu me preparei na prática, trabalhando no Ipiranga, mas também academicamente me formando como administrador, fazendo a pós-graduação de gestão esportiva, fazendo inúmeros outros cursos, todos relacionados à gestão. Então, eu me preparei para estar no local que eu estou agora, né? E a ideia de voltar ao Bahia sempre teve, né? O clube que eu amo, o clube que me conquistou, voltar a ajudar o Bahia, para mim, é uma honra, um orgulho. O Ipiranga, só para lembrando para quem não é da Bahia, é o terceiro clube com mais títulos estaduais da Bahia e foi um grande clube, era um grande clube no início, até meados do século passado. O que leva a clubes como o Ipiranga e tantos outros no Brasil terem dificuldades, alguns desaparecerem? Isso é a coisa do futebol empresarial, de empresários que estão criando clubes? O que acontece? Na verdade, é um contexto histórico, né? Porque todos os clubes brasileiros, de um tempo para cá isso tá mudando, porque começaram a aparecer os clubes privados, particulares, né? Mas antigamente todos os clubes nasceram de um modelo jurídico de associação, associativo. Então, o Bahia o Corinthians, o Flamengo, o Inter, o Grêmio, todos são associações civis sem fins lucrativos. É um modelo associativo. E esse modelo acaba fazendo com que tenha o ambiente interno seja sempre muito político, porque existem eleições a cada 2, 3, 4 anos, dependendo de cada estatuto, né? E os presidentes eram eleitos, eram cobrados por resultados desportivos, então eles acabavam tendo que dar um retorno de resultados dentro de campo, e para isso eles acabavam gastando muito mais dinheiro do que o clube tinha, né? Pegando empréstimos bancários, ou então contratando jogadores e não pagando, porque não tinha a receita suficiente. E isso foi acumulando. Tanto é que a maioria dos clubes, todos os clubes, podemos dizer, eles são endividados, alguns com dívidas quase que impagáveis, a exemplo de Cruzeiro, Botafogo, que tiveram que fazer a SAF, né, como uma forma de solucionar esse problema. Então, foi uma bola de neve ao longo das décadas. Cada presidente que assumia, por conta da exigência e da obrigação e da cobrança de resultados, acabava gastando muito mais do que o clube tinha. E isso virava dívida, virava dívida, virava dívida. E o que aconteceram com alguns clubes, o que aconteceu com alguns clubes? Alguns não suportaram essas dívidas, porque quanto maior a dívida, menos capacidade de investimento no futebol. E quando você investe menos no futebol, os resultados desportivos acabam sendo piores. E quanto menos resultado desportivo, né, relevante, os patrocinadores se afastam, os sócios acabam se afastando também, a torcida se afasta, não cria novos torcedores, porque as crianças torcem para os times que ganham, né? E aí vira um ciclo vicioso
em que muitos clubes não conseguiram sair daí. Por mais tradição que tivesse, o Ipiranga era um deles, né? Foi o maior clube da Bahia na primeira metade do século passado, mas a partir da década de 50 iniciou um processo lento de queda, né? E que as dívidas aumentaram e ele não conseguiu sair desse ciclo vicioso e acabou agora estando na segunda divisão já por mais de 20 anos, né? Então, é isso que acontece. E, ao mesmo tempo, clubes novos estão surgindo sem dívidas, clubes de investidores que têm uma capacidade financeira grande, né? E, por ser uma empresa privada, acabam gerindo esses clubes de uma forma mais profissional, né? E acabam tendo resultados dentro de campo muito mais relevantes do que os clubes tradicionais que estão embolados nessas dívidas sem conseguir resolver. Tá, nós estamos aqui falando de SAF. Pedrinho, que é o presidente do Vasco, ex-jogador, jogou em seleção e tal, ele tem se queixado muito de que não tem poder algum no Vasco, que gostaria de colaborar, pelo menos, com o futebol, embora já soubesse que as regras eram essas, né? Que o clube pertence ao dono. O Botafogo com o John Textor está tendo problemas nessa relação, o Textor está denunciando corrupção, etc, etc, né? O Cruzeiro perdeu o título estadual, tocaram fogo na camisa do Ronaldo, tal. Eu pergunto o seguinte: que poder você tem nessa, como presidente do Bahia, no futebol? Você, se não tem poder oficialmente, porque é uma SAF, você, que é uma sociedade anônima, né? O SAF é isso, você tem uma boa relação, você conversa, eles te ouvem, ou é só cada um no seu quadrado? Bom, eu acho que é necessário dar uma explicação, né? Porque muita gente ainda não entende esse processo de SAF, o que aconteceu. Em 2021, a legislação mudou, né? E permitiu aos clubes de futebol, que, como eu falei anteriormente, a maioria deles são associações civis sem fins lucrativos, né? Um modelo associativo, é, permitiu que esses clubes criassem uma nova figura jurídica, né? Uma empresa, uma sociedade anônima do futebol, a famosa SAF, né? E essa é uma empresa que acaba sendo uma natureza jurídica diferente. E alguns clubes, como o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, o Bahia, eles criaram a Sociedade Anônima do Futebol e transferiram os ativos do futebol para a SAF. Então, o Bahia fez isso, criou a SAF, transferiu tudo que era de futebol para a SAF. E esta empresa vendeu, no caso do Bahia, vendeu 90% das ações para o Grupo City. E ficou o clube, o Esporte Clube Bahia, ficou com 10% da SAF. Então, quem toca o futebol do Bahia é o Bahia SAF, que tem como sócio majoritário o Grupo City, 90%. Então, as decisões no futebol são todas definidas pelo Grupo City, porque eles são majoritários. O dia a dia é tocado pelo Grupo City. O investimento financeiro é feito pelo Grupo City, o nosso sócio. A gente é dono também, mas apenas de 10%. A gente acompanha o desenvolvimento do trabalho, fiscaliza o cumprimento do contrato, mas as decisões macro sobre o futebol do clube são definidas pelo Grupo City, né? O pessoal que trabalha aqui em Salvador, diretamente com a sede do Grupo City, que é em Manchester. Então, a gente tem um papel secundário nessa tomada de decisão e nesse dia a dia do futebol do clube. E o que você encontrou na SAF? Quer dizer, o que você está gerindo, né? Qual é o escopo do trabalho? Primeiro, a gente tem por obrigação fiscalizar o cumprimento do contrato. Existe um contrato entre as partes, né, que constituiu a sociedade entre Grupo City e Esporte Clube Bahia, para constituir o Bahia SAF. Então, a gente precisa fiscalizar o cumprimento desse contrato. Isso a gente tem feito, o Grupo City tem cumprido rigorosamente, né, tudo que o contrato determina. A relação é muito amistosa, é muito boa entre as partes, entre o Bahia e o Grupo City, né?
E a gente leva sempre as demandas da torcida. Na verdade, nós somos a voz da torcida lá dentro da SAF, né? A gente tem essa interlocução com o torcedor e a gente leva para o Grupo City todas as demandas da torcida. É um trabalho que não aparece, porque eu não tenho nem a obrigação e nem de aparecer dando declarações sobre o futebol. Quem faz isso é o CEO de futebol do clube, né? Então, eu, como mesmo sendo o presidente do Bahia, não sou eu que me pronuncio publicamente sobre o futebol do clube, sobre investimento, sobre contratação de atletas, sobre permanência de treinador, todas essas questões, quem pode se pronunciar é o CEO de futebol do Bahia SAF, e não eu. Quem é o diretor de futebol do Bahia hoje? É Cadu Santoro. Ele é o CEO de futebol, né? Então, ele que comanda o futebol. E eu faço esse trabalho de formiguinha de bastidores. Por isso que muitas vezes o torcedor até me cobra um pronunciamento, mas não sou eu que tenho que fazer esse pronunciamento. E o meu trabalho é muito mais de bastidores, percebendo as demandas da torcida, recebendo essas demandas e levando para o Grupo City para tentar conciliar, né, o que o torcedor está querendo com as necessidades também do Grupo City. Então é um meio de campo aí que eu faço, que é um trabalho que não aparece publicamente, né, mas que é feito, né, é, é, quase que diariamente a gente tem uma interlocução com o Grupo City, conversa muito com eles, só que as decisões relacionadas ao futebol, relacionadas ao dia do jogo, né, o match day, são todas do Grupo City. Falando em torcedor, com a SAF, com a Sociedade Anônima, passaram a existir duas categorias de sócio: o sócio da SAF e o sócio da associação. Os benefícios que antes eram destinados aos sócios da associação agora passaram a ser da SAF. Tinha uma série de benefícios que mantinham a ligação dos sócios, tipo camisa uma vez por ano, ingresso mais barato, desconto no ingresso, né? Como você pensa em atrair sócios se isso todo, esse pacote passou para a SAF? Os ativos todos de futebol e esse plano de sócios foram transferidos para a SAF. Então, o Bahia hoje tem 72 mil sócios, né, que o objeto de interesse, logicamente, que é o futebol, né? E que traz muitos benefícios. O Bahia, como você bem falou, tem camisa, tem acesso garantido ao estádio para ver os jogos, tem desconto nos ingressos. Mas isso continua do outro lado? Isso continua, né? A associação, né, o Esporte Clube Bahia, tem hoje em torno de 8 mil sócios e que eles participam da vida política do Bahia, que então podem ser votados e votar para presidente e também conselho deliberativo. E o nosso desafio à frente do Esporte Clube Bahia é justamente fazer com que esse plano de sócios nosso, que tem 8 mil sócios atualmente, se torne atrativo para o torcedor. De que forma a gente vai fazer isso? Nós estamos trabalhando para criar o Bahia. Existe o projeto, né, já anunciado, inclusive na minha campanha, do Bahia Olímpico, que é criar as modalidades olímpicas do Bahia. O Bahia até então é só futebol. O Bahia não tem mais nenhuma modalidade esportiva funcionando. O nosso desafio é justamente criar essas modalidades olímpicas, né? Então, a partir do momento que a gente tiver o nosso time de basquete, nossos atletas de maratona aquática, de boxe, de tênis de mesa e de outras modalidades, isso vai acabar gerando o interesse do torcedor tricolor para se associar também ao Esporte Clube Bahia, né? A gente está também criando a nossa rede de benefícios, que é importante, né? Você ter instituições parceiras que oferecem descontos em serviços, em produtos, do mesmo jeito que tem no plano de sócios da SAF, a gente vai ter no nosso plano de sócios aqui, e isso vai também gerar o interesse, né, de pessoas para se associar ao Esporte Clube Bahia. Então é o nosso desafio. Nós pegamos um clube que transferiu tudo que tinha, que era futebol, para a SAF. E a gente está começando um trabalho do zero no Bahia Olímpico, no plano de sócio, está fazendo esse trabalho nesses primeiros meses
né, para que dentro de pouco tempo o torcedor tricolor tenha outras modalidades e outros atletas para torcer para além do futebol. Qual é, qual é o percentual que vocês têm? Qual é a receita que vocês têm na associação? Bom, a gente tem hoje duas fontes de receitas, que é um repasse que a gente recebe da SAF. A gente tem 10% da SAF, então a gente entra no lucro, né, 10% do lucro e 10% no prejuízo, assim como qualquer sociedade. Mas nesses primeiros anos a previsão não é de lucro por conta do um investimento maior, né, nesses primeiros anos. Enquanto não tiver lucro, a gente tem um repasse mínimo garantido por contrato, e essa é uma das fontes de receitas do clube. E a outra é o plano de sócios. Por isso que é tão importante a gente manter e aumentar esse número de associados para que a nossa receita aumente e a gente possa investir nesses projetos, não tanto no projeto olímpico, mas também em projetos sociais, projetos culturais, que o Bahia agora vai poder trabalhar com mais ênfase. Jogo rápido, uma paradinha e TVE Entrevista volta logo com Emerson Ferretti, presidente do Bahia. TVE Entrevista hoje conversando com Emerson, ex-goleiro do Bahia, também do Vitória e agora presidente do Esporte Clube Bahia. Agora vamos falar um pouco do Emerson. No começo da carreira, você frequentou categorias de base das seleções brasileiras, né? Você jogou com Roberto Carlos, Paulo Nunes, Jair Elber, mas de repente você ficou uma temporada, 2 anos parado, depois se recuperando. O que aconteceu? Você jogava no Grêmio. Eu fiz toda a minha divisão de base no Grêmio, comecei com 8 anos de idade, né? Só fui sair do Grêmio aos 23, então já profissionalizado, já. E eu tive a felicidade de várias vezes ter sido convocado para seleções brasileiras de base, né? Sub-15, sub-20. Nessa categoria sub-20 eu tive, inclusive, a oportunidade de jogar um Mundial em 1991. Fomos vice-campeões mundiais, inclusive. E eu joguei com alguns craques aí que depois fizeram história no futebol brasileiro, né? Como você bem colocou, né? Roberto Carlos, Elber, Sérgio Manuel, Ramon, Paulo Nunes, enfim. E com 20 anos de idade eu já era goleiro titular do Grêmio. Só que aos 21 anos eu tive uma lesão séria, eu fraturei a perna num jogo de início de temporada, em 93, em 1993, e essa lesão me tirou durante um ano dos gramados. Eu voltei a jogar, joguei mais 4 meses e voltei a quebrar a perna novamente no mesmo lugar, não tinha ficado bem recuperada a lesão. E isso me tirou dos gramados por mais 6 meses. Então, durante 2 anos, eu praticamente eu joguei menos de 10 jogos em 2 anos. Depois de ter um ano e meio titular do Grêmio, eu fiquei 2 anos mais no departamento médico do que dentro de campo. Quando eu voltei, o meu lugar no gol do Grêmio já tinha sido ocupado, né? E aí foi que a minha história dentro do clube gaúcho não terminou aí, mas eu saí para o Flamengo e aí fui jogar em outros clubes. Eu digo não terminou porque naquela época ainda tinha o passe. Eu era atleta do Grêmio, eu saí emprestado para o Flamengo, depois joguei no América de Natal, Bragantino, Juventude, até chegar no Bahia, tudo emprestado pelo Grêmio. Então eu fui atleta do Grêmio até chegar no Bahia, mas eu não voltei mais a jogar pelo Grêmio, e sim em outras equipes. Na sua volta, que foi uma volta por cima, você ganha a bola de prata da Placar, que era como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2001. Qual foi a maior vitória da sua carreira e qual foi a maior partida que você se lembra de ter feito? A maior vitória da minha carreira foi poder voltar a jogar em alto nível depois de 2 fraturas na perna, né? Foram 2 lesões muito graves e que me tiraram, como eu falei anteriormente, me tiraram dos gramados por 2 anos e que poderia ter encerrado minha carreira eu com 22 anos, né? Poderia ter deixado sequelas que não me deixassem
voltar a jogar, ou então não no mesmo nível de, de antes da lesão. E eu consegui voltá-lo a jogar, e eu consegui voltar a jogar em alto nível, né? E duas marcas que comprovam isso foi que em 1999, jogando pelo Juventude, a gente foi campeão da Copa do Brasil, né? E dentro de um Maracanã com mais de 100 mil pessoas torcendo contra, foi contra o Botafogo. E eu tive uma participação durante a competição muito relevante, né? Com atuações muito destacadas, né? Inclusive na final da competição. E isso foi a volta por cima, né? É mostrar que o Emerson tinha voltado a ser o Emerson de antes da lesão, o Emerson jovem lá de seleção brasileira. E depois no Bahia, em 2001, quando eu recebi a bola de prata, que é o troféu que premia o melhor jogador de cada posição no futebol brasileiro. Então eu fui o melhor goleiro do Brasil em 2001 jogando pelo Bahia. Isso mostra também que eu voltei a jogar em alto nível. Então, essas duas vitórias, né, uma conquista coletiva, que foi o título da Copa do Brasil, e outra conquista individual, que foi a bola de prata, mostram uma superação muito grande do Emerson após duas fraturas de perna, né? Duas lesões muito graves. Você hoje preside o Bahia. Em 99, quartas de final da Copa do Brasil, você, pelo Juventude, foi o principal responsável pela eliminação do Bahia na Fonte Nova. Como é que é a torcida até hoje, quando alguém ainda lembra disso? Bob, é raro o dia que alguém não me aborda para falar desse jogo, né? E é engraçado que já fazem 25 anos. Só que foi um jogo que marcou muito a torcida tricolor negativamente, porque foi eliminado. A torcida lotou a Fonte Nova, imaginava que, até pelo resultado do primeiro jogo, né, que tinha sido 2-2 lá em Caxias, e realmente o Bahia tinha uma equipe mais qualificada do que o Juventude. Então a torcida já imaginava que estaria já classificada para a semifinal. E a minha atuação no jogo foi muito destacada, né? Evitou uma vitória do Bahia. E depois o jogo foi para os pênaltis, eu acabei pegando o pênalti e sendo talvez o principal responsável pela classificação do Juventude e a eliminação do Bahia. Como eu falei, isso marcou muito o torcedor do Bahia, e esse foi o jogo que me trouxe para o Bahia, né? Que ao final de 99 o Bahia fez uma reformulação no elenco e precisou contratar goleiro. E aí lembrou do Emerson, que tinha fechado o gol, né, naquele jogo da Copa do Brasil, e acabou entrando em contato para me trazer. E foi um ano muito bom para mim. Eu tive 6 propostas de 6 clubes diferentes, né, inclusive de Bahia e Vitória, e acabei vindo para o Bahia. E aí a história no Bahia já é mais conhecida aqui do público baiano. Foram 6 anos. Eu sou o terceiro goleiro na história do clube que mais vestiu a camisa do Bahia, né? O último atleta bola de prata, eu e Preto Casagrande, em 2001, né? O último atleta do clube que ganhou bola de prata. Então, uma história bonita que me conquistou o clube, a torcida, né? A ponto de hoje, 20, em torno de 20 anos depois, eu estar nessa função, né? Nessa posição de presidente agora. Você foi campeão pelo Bahia, mas depois também foi campeão pelo Vitória. E você foi bicampeão da Copa do Nordeste pelo Bahia, né? E isso também a torcida na boa, como é que é? Nunca é tão tranquilo assim você sair de um clube e jogar no rival, né? Mas o meu ciclo no Bahia já tinha encerrado, infelizmente, né? Não pelo meu desejo, eu queria muito seguir no Bahia até o final da minha carreira. Quando não foi mais possível, eu tive que procurar, né? Na verdade, fui procurado, mas precisava seguir minha carreira. Então, foi um período que eu joguei, né? Como qualquer profissional, fiz minha parte no melhor possível, né? Mas a gente joga em vários clubes. Os atletas de futebol jogam em vários clubes. Eu joguei em 9 clubes como profissional, e nem todos a gente cria uma identificação tão grande como eu criei no Bahia.
né? Então é por isso que eu dou muito valor a tudo que eu conquistei, porque eu não sou baiano, né? Eu não cresci dentro do Bahia, mas o que foi conquistado no clube e principalmente o respeito e o carinho do torcedor comigo, com o Emerson profissional e com o Emerson pessoa, né? Eu dou muito valor, eu sou muito orgulhoso de tudo isso, né? E então foi isso. Eu precisei seguir minha carreira como um profissional, mas foi difícil toda essa mudança, né? Porque meu coração é tricolor, né? A gente falou de pioneirismo, vou falar de outro pioneirismo seu como pessoa, né? Você já disse que o futebol ainda não aceita um jogador assumidamente gay, que tem vários que não são assumidos, e que você se vê como um farol. As campanhas libertárias do Bahia desde 2024, camisa arco-íris, camisa 24, etc., te fizeram pensar em se aproximar de novo do Bahia de uma outra forma. E quem te convidou? Como é que foi essa sua caminhada para a presidência do Bahia? Não, o posicionamento do clube em relação às questões sociais, na verdade, é, logicamente que motivaram, porque o Bahia se mostrou um clube inclusivo, se mostrou um clube que respeita as diferenças, né? Se mostrou um clube de todos, e isso é muito interessante, porque as pessoas acabam. E o Bahia acabou ganhando a simpatia de muita gente que não torce para o Bahia, né? Então, a partir do momento que o Bahia começou a tomar esses posicionamentos, né, sociais, isso fez com que o clube ganhasse uma admiração muito grande. E, logicamente, que faz com que as pessoas se sintam mais acolhidas. O futebol ainda é um meio muito hostil para muita gente, né? Muitas mulheres ainda não se sentem confortáveis, seguras de ir no estádio, né? As próprias crianças, o público LGBT. E o Bahia tomando esses posicionamentos acaba furando um pouco essa bolha, né? Mostrando um outro viés. É, mas não foi isso que me aproximou do Bahia. Eu sempre fui muito próximo do Bahia, né? Isso só fortaleceu a relação, né? De poder me sentir acolhido, de poder me sentir participante de um clube que olha para as diferenças e respeita as diferenças, né? A minha questão para ser presidente foi, após a pandemia, alguns conselheiros me procuraram com essa ideia, né, de eu ser o candidato para a presidência. E essa ideia foi trabalhada durante por volta aí de 3 anos, né? Foi sendo amadurecida. Eu aproveitei esse tempo também para me qualificar, para estudar, para poder estar nessa posição. E as coisas aconteceram assim, o universo conspirou muito para que as coisas acontecessem e deu tudo certo. Então, para mim é um prazer muito grande estar hoje como presidente. Além daquela conversa de cabra macho, cachaça, aquele papo habitual boleiro, né? Você, quando jogava entre jogadores, tinha espaço para essa conversa sobre diversidade sexual? Na Bahia, os times que você jogou, tinha com quem conversar ou esse era um assunto tabu? Não, esse sempre foi um assunto que nunca entrou na pauta, né, entre os atletas e nem no meio do futebol, né? Nunca foi um assunto discutido, não. Imagino que isso fosse uma coisa muito solitária, né? Quer dizer, você chegou a fazer terapia, você conviver num grupo, tendo que não ser você o tempo todo. Como é que foi? Quando é que você resolveu e de forma você rompeu esse circuito? O processo todo foi muito solitário, realmente, desde a adolescência, quando eu comecei a perceber, né, e me entender e entender a minha sexualidade e sem poder falar com ninguém, né? Ninguém nem na família, nem entre os amigos e muito menos dentro do futebol. Então foi um processo muito solitário. Eu precisei esconder
esse fato durante minha carreira toda para me preservar, para preservar minha carreira, para sobreviver dentro do meio do futebol. Consegui isso, tanto é que joguei até onde eu achei que deveria, né, até os 35 anos, né? Mas quando eu chegou aos 50 anos, há um ano e meio atrás, eu fui procurado pela Joana de Assis, a jornalista do Sport TV, que queria fazer uma matéria sobre o assunto, né? Sobre a homossexualidade no futebol. E me procurou para conversar e foram 2 anos de conversa e foram 2 anos de amadurecimento aí dessa tomada de decisão. E aconteceu essa tomada de decisão justamente para jogar luz sobre o assunto, né? Um assunto que não é conversado no meio do futebol, mas existem muitos gays. Eu não fui o único e todos eles precisam se esconder. E quando acontece isso com qualquer pessoa, né, de criar um personagem para poder sobreviver, é muito dolorido, é sofrido, é solitário. Então, falar sobre isso e virar uma referência neste assunto, eu acredito que vai ajudar muitos que estão dentro do futebol, ou até mesmo muitos garotos gays que pretendem ser jogador, que gostam de futebol, a se aproximar um pouquinho mais, a enfrentar isso, porque se eles podem hoje dizer assim, se o Emerson jogou, foi campeão, virou ídolo, jogou em clubes grandes, esteve em seleção brasileira e é gay, é, é sinal que pode sim termos pessoas LGBTs dentro do futebol com a mesma competência de que qualquer outra pessoa que não seja LGBT. Até porque o talento, né, o caráter, o talento não se mede pela sexualidade. O fato de ser gay não impediu em momento algum de eu ser um goleiro que entregasse desempenho nos clubes que eu joguei. Um dos maiores goleiros da história do Bahia, segundo voz corrente. Aliás, isso me lembra que quando eu estava fazendo o meu livro sobre o Bahia, Bora Bahia, a história do Bahia contada por quem a viveu, não por acaso eu escolhi você como o grande jogador daquele início dos anos 2000, né? E falando um pouco nessa coisa da necessidade, da solidão e do esconderijo, eu me lembro que eu perguntei como era a sua família, tal, tal, e você me disse que você era noivo no Rio de Janeiro. Eu não sei se isso era uma cobertura ou se era um fato, ou se ainda era aquela coisa do armário, como se dizia à época. Primeiro, muito orgulho de fazer parte do seu livro, ter sido escolhido, né, como uma referência aí do início do século, né, estar no hall dos grandes atletas de um clube como o Bahia, né, para mim é um orgulho gigantesco. Tem um capítulo todo é, é, todo meu dentro do seu livro, né? Mas era um discurso que às vezes era necessário, né, colocar, porque existia uma cobrança social, né, em relação a namoro, a casamento, enfim, a uma presença feminina do lado, né? E às vezes a gente tinha que usar esse discurso, infelizmente, né? Era uma das formas que a gente tinha para se proteger, né? Muitos atletas gays acabam, inclusive, casando, né? Para poder afastar qualquer suspeita sobre a sexualidade deles, né? Isso é muito triste, né? Você ter que representar o tempo todo, né? Então, infelizmente, é a realidade e volto a falar. Eu falar abertamente sobre esse assunto vai acabar ajudando o futebol a se abrir um pouquinho, né? A se abrir no sentido de respeitar as diferenças, né? Uma última pergunta antes de a gente passar para outros assuntos que eu acho que é importante também. Depois que você deixou as coisas claras, outros jogadores te procuraram para conversar, para saber dúvidas, como é que faz, como é que não faz, como é que você sentiu, qual foi a reação, não? Não, não, nenhum jogador. Muitas pessoas me procuraram, mas atleta nenhum. Ainda existe um medo muito grande, né? Principalmente de quem está na ativa, de quem joga, né? É uma situação, como eu falei, que precisa ser escondida ainda hoje. Então, nenhum
nenhum atleta me procurou para poder se abrir, talvez com medo, né, de que isso pudesse, de alguma forma, é, se, se espalhar, né? Então, não houve esse contato. Um intervalo e voltamos logo com Emerson, ex-goleiro do Bahia, ex-goleiro do Vitória, presidente agora do Esporte Clube Bahia. Teve a entrevista hoje conversando com Emerson, que foi goleiro do Bahia, do Vitória, fez administração de empresas e hoje é o presidente do Bahia. Agora, uma decorrência disso, mas que já não tem nada a ver com isso, né? Assistindo esses programas de futebol, resenha, boleiro, aqueles papos, né? Por que o assunto sempre é cachaça, quem pega mais, aquela coisa subentendida, né? E como é que é tão importante aquela coisa meio assim da imposição física dos zagueiros, né? Quem dava mais porrada, quem batia. É uma coisa meio adolescente, juvenil, que parece que não, uma ausência de maturidade, não lhe parece? Ou a mim, pelo menos, sou assim sempre que eu vejo. Mas eu acho que faz parte da essência do futebol, né? O futebol é quase como uma guerra ali dentro, né? As arenas, os estádios reproduzem as arenas romanas, né? Quando iam dois gladiadores, ou você mata ou você morre. Então é quase isso, né? Você vai para dentro do campo para vencer o time adversário, porque vale ponto, vale uma competição, e se você não vencer, você sofre as consequências disso, que são críticas, pressão, cobrança de torcedor, de uma imprensa, né? Então, quando você vai para dentro do estádio, você precisa ser competitivo. Essa eu acho que é o entendimento que precisa ser. Você não precisa ser violento, você precisa ser competitivo, você precisa ter qualidade para jogar futebol e precisa ser competitivo. Né? Você não precisa ser violento, você não precisa ser desleal, você não precisa ser desonesto. O que você precisa é ter qualidade e ser competitivo. Só que ali naquela arena, naquele ambiente em que você precisa superar o seu adversário, é necessário uma imposição física, é necessário, né, muito mais do que, na verdade, as pessoas usam muito mais isso, né? São desleais às vezes, são violentas e coisa para poder ganhar, né? E a lógica, os valores são invertidos. Quem é desleal, mas essa deslealdade acabar ajudando o seu time a vencer, ele é valorizado. Então, os valores são invertidos no futebol. Não estou dizendo, são conversas de ex-gladiadores e gladiadores, é isso? Pois é, que ali é você mata ou você morre. Né? Quando ou você ganha, você vai para uma final de campeonato, se você não ganha, você perdeu a competição, né? Perdeu todo um trabalho de meses que você direcionou para ganhar aquilo. E aí vale tudo ali para ganhar, né? Na verdade, tudo é validado desde que o juiz não veja e tudo é valorizado se o objetivo final é alcançado, né? Então é isso que é o futebol, por isso que é tão valorizado assim quem fica demonstrando força física, né? Quem é malandro, né? É valorizado porque isso ajuda. Na verdade, o meu pensamento é assim: você precisa ter qualidade, isso conta, e usar essa qualidade de uma forma competitiva para superar seu adversário. Pronto, isso é suficiente, né, para você conseguir seus objetivos. E as condenações do Robinho e do Daniel Alves têm a ver com esses estereótipos do jogador brasileiro médio ou do brasileiro? Eu acho que mostra primeiro assim, nós jogadores, aí eu me incluo, porque eu fiz boa parte da minha vida, quase 30 anos, né? Principalmente jogadores que jogam em clubes grandes, e mais ainda quem jogador de seleção brasileira, nós temos a vida muito facilitada em vários aspectos, né? Nós nos tornamos pessoas públicas com ótimos salários, né? Com popularidade, e então as portas sempre se abrem.
Você chega num restaurante, você não fica na fila, você senta ou não paga a conta porque o dono é seu fã, e coisas desse tipo, né? Tá todo mundo sempre querendo tirar uma foto. As mulheres também, existe um assédio muito grande. Então a vida é muito facilitada e isso dá um empoderamento ao atleta, ao jogador, muito grande. E muitos desses atletas talvez não tenham, né, a maturidade ainda de lidar com isso e realmente acham que podem fazer tudo, mais até do que devem, né? Ou então que não precisam respeitar as outras pessoas, né? Essas condenações do Robinho e do Daniel, eu acho que passam uma mensagem de que o mundo está mudando e de que todos acabam, né, tendo que lidar com as consequências de suas decisões, dos seus atos, independente de ser pessoas públicas, de ser jogadores famosos, empoderados, mas se eles cometem erros, eles precisam ser julgados e pagar por esses erros que cometeram. Então, passa essa mensagem, né? Que o jogador não é um ser humano como outro qualquer, apenas exerce uma profissão que lhe dá fama, lhe dá dinheiro, quem joga em clubes grandes, né? Mas o respeito para as outras pessoas é o mesmo que precisa ter. Eles não são melhores do que ninguém por jogarem futebol. Emerson, quem acompanha Copas do Mundo, Olimpíadas, esportes de alto rendimento, sabe que, num certo nível de equipes, o que decide é o poder mental, o equilíbrio mental. Eu cito aqui como exemplo o Brasil na Copa de 2010, na África do Sul. Um erro numa jogada no segundo tempo levou à paralisação, à anomia e à derrota. 2014, não precisa nem dizer, o 7-1. 2018 e a última Copa sempre tem uma ruptura que é anímica, ele muito claramente, né? Porque, primeiro, como é que você considera a necessidade do acompanhamento terapêutico, etc. E por que no futebol brasileiro isso é tão deixado de lado, quando muito tem aquela coisa da autoajuda? Você tocou num ponto muito importante aí, Bob. Eu sempre considerei a questão mental, né, tão importante quanto a preparação física, técnica e tática. E os clubes sempre se preocuparam só com essas três e esqueceram a questão mental, a saúde mental dos atletas e esqueceram que é isso que dá a força, né, para você executar bem sua parte física, sua parte técnica, sua parte tática, né? É você estar bem aqui. E os clubes sempre foram negligentes nisso, né? Sempre acharam besteira esse cuidado. A legislação mudou também, obrigando os clubes a ter, né, nas suas divisões de base, um acompanhamento de psicólogo, de assistente social, né? Isso começou a mudar, mas os clubes já começaram a ter um acompanhamento de um profissional de psicologia junto ao grupo de atletas profissional também. Eu, inclusive, por coincidência, estava lendo uma matéria ontem sobre isso, uma pesquisa feita. Dos 20 clubes da Série A, 13 têm psicólogos. Eu acho ainda um número muito baixo. Na verdade, clubes da Série A com poderio financeiro que tem, todos deveriam ter um psicólogo dentro do seu staff, né, de trabalho. E 13 é muito pouco, mas já é um avanço se a gente olhar essa realidade há 15 anos atrás. Na minha época, que eu jogava, que nenhum deles tinha. No máximo, uma ação pontual de alguém que fazia um trabalho motivacional. Numa situação, por exemplo, falta 5 jogos para acabar o campeonato, corre o risco de rebaixamento, aí contrata alguém para fazer um trabalho em grupo motivacional para esses últimos 5 jogos. Era isso que tinha. Então, hoje já melhorou bastante, mas ainda é muito aquém do necessário. E eu tenho lido alguns relatos de atletas que têm tido a coragem de falar sobre isso,
Ontem mesmo estava lendo um relato de um jogador do Cruzeiro que pensou, inclusive, se matar, né? E às vezes o clube não sabe disso. E às vezes o clube cobra de uma pessoa que não está bem para desempenhar aquele trabalho, né? E isso precisa mudar. Os atletas precisam tomar a coragem de procurar ajuda e o clube precisa entender que isso não é uma fraqueza do atleta, porque o tempo todo, e aí volto na história também, né? Para ser atleta é o símbolo de força, né? De virilidade, de coisa. Então, se você demonstrar qualquer tipo de fraqueza, você não pode ser um jogador de futebol. Então, os atletas sempre tiveram medo de falar sobre depressão, sobre problemas, né? Sobre medo, enfim, que eles tinham, porque isso denotava fraqueza. E se você é fraco, você não pode jogar futebol. Eu acho que isso está mudando aos poucos. Alguns atletas estão tendo a coragem de falar sobre o assunto. Os clubes estão tendo profissionais, nem todos, mas alguns profissionais de psicologia que podem acolher esses atletas, né? A gente ainda tem muito a avançar nessa área dentro do futebol. Vamos a uma variante disso. Religião é um direito individual, assunto pessoal e ponto final. Todos concordamos sobre isso. Mas eu vejo tantas vezes os jogadores se referirem, não em relação só à proteção pessoal, saúde, etc., mas se referirem a Deus e a Jesus como se responsáveis pela vitória, pelo gol, pela defesa, etc. Me parece que aí você um pouco, aspas, delega a responsabilidade ao divino. Isso tem um pouco a ver com a coisa do poder mental, né? Você acha que essa. Eu não tô falando de religião, estou falando de uma outra coisa, não sei se você compreende, né? Porque eu fico muito impressionado com. Ah, porque na hora do pênalti, Jesus. Eu não. Você não acha que há um gap aí entre a responsabilidade que é sua e a responsabilidade do que é do divino? Porque o divino, se você não fizer a sua parte, né? o, o divino, mas quando você alcança um sucesso, seja, vai bater o pênalti e tem sucesso naquele pênalti, né? Deus abençoou. Sim, e aí não abençoou o goleiro que tomou o gol. Né? Mas eu acho que isso acaba sendo parte de um preparo mental de cada atleta, né? Individual de cada atleta, né? Você acaba se agarrando ou na religião ou de alguma de uma forma a Deus de cada um do seu jeito, né? Para poder ter uma força, né? Cada um faz do seu jeito e aí, né? Deus abençoou, mas Deus está ali para abençoar todo mundo, né? O goleiro que tomou o gol na hora do pênalti também está ali pedindo por Deus e aí, né? Mas enfim, é uma coisa repetida, né? Eu acho que é válido, né? Você se conectar com a espiritualidade, né? Para poder se fortalecer. Na verdade, isso é necessário. Só que todos fazem isso, né? Então, o sucesso ali vai muito do que você fez, do seu equilíbrio emocional do momento, da sua qualidade técnica, da sua frieza, do seu poder de decisão na hora, né? Logicamente, se você estiver fortalecido espiritualmente, facilita, né? Mas não é tudo. Emerson, você não tem saudade dos Bavis com o estádio cheio, com as duas torcidas? O Bahia e o Vitória não poderiam dar mais uma contribuição ao Brasil, fazendo retornar aquela descida da Fonte Nova, ou for o Barradão, aquela descida com as torcidas juntas, como sempre foi antigamente? Vocês não podem ajudar o futebol brasileiro a recuperar uma coisa que é o mínimo de civilidade? Inclusive foi uma das situações que me chamaram muita atenção quando eu cheguei no Bahia, que os Bavis aqui não tinham divisão entre as torcidas, né? A torcida começava tricolor, misturava e acabava na outra ponta do estádio rubro-negra.
mas tudo misturado, né? E isso me chamou a atenção porque eu venho de uma realidade do sul, de Grenal. Eu vinha, né, de uma realidade de Grenal que se você não separa, dá morte, né? E isso me chamou a atenção muito. Infelizmente, a gente perdeu aqui na Bahia, né, essa amistosidade do Bavi, né, de considerar uma festa. Virou uma guerra entre torcidas e a solução, infelizmente, foi proibir uma das torcidas de ir ao estádio ver o principal jogo, o jogo que todo mundo quer assistir, que é o clássico, o jogo que normalmente decide as competições locais, né, que é o clássico, e você proíbe as pessoas de ir ao estádio torcer para o seu time. Isso é muito triste. É uma solução que não é a mais adequada, mas foi necessária tomar para poder apaziguar um pouquinho, amenizar um pouquinho os danos. Eu acho que a gente tem um caminho ainda a ser percorrido até liberar. O ideal seria que voltasse realmente as torcidas, as duas torcidas no Bavi. Eu torço por isso e vou trabalhar sempre para isso, mas precisamos, os órgãos competentes que cuidam da segurança, os clubes, as instituições que comandam os estádios precisam também trabalhar para dar essa segurança aos torcedores. Não é só o torcedor se conscientizar que ali é uma festa, que não é para brigar e nem para matar o outro só porque está com uma camisa diferente, mas precisa os clubes, precisa os estádios darem segurança, precisa os órgãos competentes também garantirem essa paz, né? Então a gente ainda tem um caminho a ser percorrido até voltar à torcida mista. Mas é o desejo de todo mundo, com certeza. Emerson, querido, muito obrigado por essa conversa tão legal e tão importante sobre vários aspectos. Eu que agradeço, Bob, prazer falar com você, né? Falar sobre carreira, futebol, Bahia, é sempre muito gostoso e um grande abraço a todos. E que voltemos a conversar aqui na TVE, que é a TV pública da Bahia, e no canal Bob Fernandes.